Boa noite. Vamos colocar em pé, estar louvando o nome do Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. E sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar em nós agora habita seu Espírito. Então é só e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. De louvar, de louvar, de louvar. Louvores desafiar, e é seu prazer cumprir o que dizer. E então é só e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Muito boa noite, queridos irmãos. É bom estarmos aqui juntos para louvarmos, bendizermos, engrandecermos o nome do nosso Senhor. E nós vamos orar nesse momento, dando a Ele toda a honra, toda a glória. Senhor, nós nos alegramos porque podemos cantar e exaltar o Teu nome, podemos nos reunir neste lugar para bendizer quem o Senhor é. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos as Tuas bênçãos sobre nós, reconhecemos que as Tuas misericórdias são derramadas sobre nós a cada dia. Muito obrigado a Deus pelo Teu cuidado, e que nessa noite o Teu nome, somente o Teu nome, seja engrandecido. Recebe os nossos louvores e também fala ao nosso coração por meio da leitura e da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós Te louvamos. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Vou chamar aqui à frente o irmão Antônio Barradas. Ele nos conduzirá na leitura da palavra. Atos 2, leremos do versículo 22 ao versículo 47. Atos 2, do versículo 22 ao 47. Boa noite, meus queridos. O título da lição fala: o discurso de Pedro no dia do Pentecostes. Varões israelitas, escutai
estas palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígio e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, ao qual Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos do injusto, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, por não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a sua face me encherá de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seu lombo, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Nessa previsão, disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao seu Senhor: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois,
com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor a Cristo. E ouvindo eles isto, vendo eles isto, constrangiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz: respeito a vós, a vosso filho e a todos os que estão longe, a tanta quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo apóstolo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, nós agradecemos muito a Deus, porque nós, batistas, não temos essa dúvida que para sermos filho de Deus, temos que falar a língua. Naquela época aconteceu, era justo que tinha que acontecer aquilo ali, porque era um dia de uma festa, e tinha pessoas de vários lugares. Então Deus permitiu que naquele dia Pedro levantasse e falasse em dons, mas não é o dons que muitos grupos por aí encaram, porque a própria Bíblia diz, que aqui mesmo na leitura fala, que desde quando nós aceitamos Jesus Cristo publicamente, nós já estamos selados com a promessa do Espírito Santo. Não temos necessidade de fazer o que há muitos grupos aí faz barulho. Se os irmãos verem pegar 2 latas, uma vazia e uma cheia, e bater, a vazia vai fazer mais barulho. Então não é o motivo de barulho estar cheio do Espírito Santo. E que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Nós vamos estar cantando agora que Deus continua sendo bom, mesmo em meio às tempestades dessa vida, Ele nunca vai nos abandonar. E que nós sempre mantemos a nossa fé nele e confiemos nele cada dia mais. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua
do que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei. O meu Deus comigo estás, se o meu Deus comigo estás, quem eu temerei, quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Vinícius, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, quem eu temerei, quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, quem eu temerei, quem eu temerei. Oh, não, nunca
deixou quando bem ou quando mal. Ah, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Amém. Pode sentar? Agora nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Você que veio preparado, pode estar participando desse momento. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo que ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Ao andarmos com Deus, recebemos do céu direção e conforto sem par, nem tristeza nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece o que Cristo manda. Inefável prazer em Jesus conhecer, é ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, é ter bênção constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Boa noite. A gente vai fazer a parte do boletim, a gente vai orar também, e também alguns testemunhos dos grupos de discipulado. Aqueles irmãos que participaram essa semana, eu gostaria que desse um breve testemunho do que você tem aprendido, ou muitos dizem, tem sido muito bom, mas por que está bom? Aí eu gostaria que os irmãos pudessem testemunhar no momento. Mas, acho que tem mais uma coisa aqui. Deixa eu só pegar meu celular. Eu gostaria de começar com os testemunhos. Deixa eu ver alguém do meu grupo para poder... Quem é que do meu grupo que está aqui? Ok. Um de vocês aí, representado, poderá dizer como é que está sendo
Alguns dizem, tá muito bom, mas por que tá bom? Aí um irmão pode testemunhar. Aqui, ó, tem 2 pessoas. A primeira que chegar ali... Aqui, ó. Então, essa semana passada eu não fui, né? Eu tive um imprevisto, eu não pude ir. Mas, assim, é bom porque a gente aprende mais, pode falar. E tem sido, assim... a gente aprende muita coisa que, talvez, às vezes, aqui a gente não consegue aprender, porque a gente fala, pode interagir com os irmãos. É um tempo muito precioso. Quem não está nesses grupos está perdendo muito, viu? Essa semana só que eu não pude ir, mas eu tenho ido em todos, né? Amém. Mas é muito bom e vale a pena a gente aprender mais da palavra. Eu estou gostando demais. Legal. Muito bom. Okay. Outra pessoa do outro grupo, de um outro grupo, se manifeste, por favor, rapidamente. Pode ser nesse culto. Então, irmãos, essa semana, para mim, foi muito importante. A gente refletiu sobre a grande capacidade que uma pequena peça que faz parte do nosso corpo é capaz de fazer tanto coisas boas como coisas ruins. A capacidade dessa pequena peça do nosso corpo, que chama-se língua, ela tem a mesma capacidade de um leme que movimenta um grande navio, ela tem a mesma capacidade que uma pequena faísca tem para destruir uma floresta, enfim. A gente tem que, aprendemos que a gente tem que colocar na nossa boca o freio como a gente coloca na boca de um cavalo. Enfim, é isso. Sim. Mais uma outra pessoa? Até agora foi só do meu grupo. Tem lá no fundo. Eu sou do grupo do Rafael e a gente tem se reunido às quintas-feiras e tem sido bom porque esse tempo desse discipulado não é só que a gente está aprendendo na Bíblia, é o desenvolver o amor com aquele grupo, sendo que esse grupo é uma família para nós, falando das nossas dificuldades, orando, e isso eu acho que realmente é só nesses grupos pequenos que a gente consegue fazer isso. Okay, porque bom. Quando é muito grande, às vezes a gente tem até dificuldade de compartilhar uma necessidade. Sim. Então, para mim, grupo pequeno é como se fosse realmente uma família. Legal, muito bom. A importância do grupo de discipulado é o investimento que você faz na vida do irmão e de pessoas que nos visitam. Você poder falar da palavra, tirar suas dúvidas, conversar o seu ponto de vista também, ouvir o que o dirigente também está falando e principalmente o que a Bíblia tem dizido, né? Tem falado aos nossos corações. Fica o desafio. Mais alguém? Falta mais um aí, pelo menos. Seria muito interessante de um outro grupo. Não, sim, não. Aqui, Solange. Vai chegar o microfone, Solange. Eu acho muito bom, porque eu estou me sentindo bem legal, porque é como foi dito aí, a gente tem mais liberdade de falar, de expressar, se a gente não está entendendo, a gente já fala na hora, já tira a dúvida na hora, então é muito bom. E é muito bom a comunhão, né? A gente está ali conversando, a gente fala e a gente faz pedido de oração, vê a resposta de oração. Então, nossa, eu estou achando assim maravilhoso o grupo nas casas aqui. O meu grupo é o grupo do José aqui, com a Gislene, e tem sido bom, tem sido maravilhoso. Eu pelo menos, me saio muito feliz, muito preenchida assim, de ouvir e de estar podendo estar ouvindo outras pessoas, às vezes o pensamento diferente, e a gente... Nossa, eu não pensava assim, aí como a pessoa falando, então é muito bom. Muito bom porque a gente vê os outros lados também e a gente vê a comunhão também. Legal. É isso. É muito bom também porque, além da palavra,
a gente tem a oportunidade de ver o crente como ele é em suas casas. A gente vê aqui as pessoas tudo legalzinho, bem vestida. Não que ninguém vá bem maltrapilha, não é isso. Mas às vezes o irmão recebe a gente lá de camiseta, de short, de chinelo. Ele recebe em casa, na sua casa. E a gente pode também ver como é a vida do irmão e possivelmente até investir na vida dele, né? É muito bom, tem sido muito interessante. E principalmente quando a gente cumpre o que a Bíblia diz, que é de fazer discípulo. A gente tem uma oportunidade e uma baita ferramenta em nossas mãos. A gente poder convidar pessoas não crentes e ali poder expor a palavra de Deus a essas vidas, tá bom? O grupo ao qual a gente vai estar orando é o grupo do irmão José. E nesse grupo tem o José, tem a Tamires, tem a Sofia, tem o William, a Thaís, o Valentim, Elisa também, tem Roberto e Érica, Cauê está lá, recém-chegado, Henrique, Angélica, Heloísa e Rafael, Ailton e Manuela, Damares, Salatiel e Jéssica. Uma outra coisa também antes que a gente ore, há visitante em nosso meio? Há pessoas nos visitando? Seja pela primeira vez ou já tem vindo? Não? Ok. As crianças. Quem? Apontou alguém aí? Alguém está apontando, mas quem que é? Vocês já vieram algumas vezes aqui? Aqui nesse meio? Bem aqui, meu irmão. É a primeira vez que os irmãos vêm aqui? Ou amigos, não sei. É isso aqui, é a primeira vez? Bem-vindos, que Deus abençoe, tá? As crianças, por favor, venham até aqui à frente. A gente vai estar orando. Aí. Eles ficam acanhado, aí depois aparecem. Aí vai saindo. Pode vir junto, se quiser. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, obrigado pela Tua misericórdia, e ela tem se renovado em nossas vidas todos os dias. Somos gratos a Ti, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprender da Tua palavra e ser desafiados e principalmente colocar em prática para que ela faça sentido. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar abrindo os corações das crianças, dos professores também, que estarão ali também participando da Tua palavra, ensinando. Eu peço que as crianças também tenham concentração e que elas entendam a Tua palavra. Também eu peço ao Senhor pelos adultos que ficarão aqui embaixo, e eu peço que, por favor, também a gente possa entender, que o pregador possa expor a Tua palavra da maneira mais clara e objetiva possível, para que a gente entenda e que a gente possa ser desafiados também. Senhor, também eu imploro a Ti que, por favor, esse grupo do irmão José, que ele possa se fortalecer, que os irmãos possam entender o propósito desse ministério, que é de alcançar outras vidas, que os irmãos possam entender que durante a semana a igreja também acontece, ela funciona durante a semana também, e eu peço ao Senhor que os irmãos entendam que esse momento é um momento de discipulado, onde estará alcançando outras vidas, alcançando o coração dos irmãos. E eu Te peço, Pai, que haja mudança, que os irmãos convidem pessoas crentes e não crentes para poder sentar, conversar, aprender da Tua palavra e expô-la de maneira que outros entendam, que vidas sejam alcançadas, por favor, Deus, que possamos ter uma comunhão plena, uma comunhão verdadeira, assim como o Senhor quer.
E eu peço, Pai, que essa igreja possa crescer, se fortalecer, não só em números, mas na qualidade bíblica. E que possamos buscar, toda vez que o pregador estiver expondo a Tua palavra, que a gente possa buscar nela se realmente aquilo que está sendo ensinado é como a Bíblia diz. Nos capacite, Pai. É para a Tua honra e glória que oramos agradecidos. Amém. Boa noite a todos. Eu perguntei para o Rafael que aviso que eu precisava dar, porque eu esqueci. Bom, não foi esse que eu esqueci. Ontem nós tivemos um casamento aqui acontecendo nesse local. Alguns irmãos foram convidados a servir. O casamento foi de 2 irmãos da Igreja Batista de Terra Preta, o Lucas e a Jéssica. E a igreja lá é bem pequena, o prédio deles. E eles convidaram, naturalmente, muitas pessoas, e aí fizeram um pedido aqui se poderiam usar o nosso espaço, e gentilmente os recebemos, e também alguns irmãos se colocaram à disposição para servir, tanto no estacionamento, quanto na recepção, na cozinha, depois na limpeza, e eles agora estão em lua de mel, mas deixam o seu muito obrigado. Eles estavam bem gratos, cansados, é verdade, mas bem gratos ao final da cerimônia, e pediram para estender a gratidão, não só aos irmãos que estiveram servindo, aos que oraram, e a igreja como um todo, por cederem o espaço aí. No mês de março, nós vamos ter um curso de aconselhamento bíblico, que acontecerá aos domingos de manhã, todo mês de março, os 4 finais de semana de março. Nós teremos alguns módulos ao longo do ano, e esse vai ser o primeiro módulo. Então, se você quer participar, se você quer se aprofundar sobre como ajudar as pessoas a lidar com os problemas e pecados da vida, à luz da palavra, aconselhando essas pessoas, e talvez você mesmo queira ajuda em alguma área, você está convidado, tá? Não só você, mas quem você quiser convidar. Você pode procurar o irmão Cláudio de Matos, está ali no fundo. Eu nem combinei com ele, mas agora estamos combinando aqui. Finge que ninguém está ouvindo a gente, Cláudio. Procure o Cláudio e diga: Cláudio, eu gostaria de participar. Por que você precisa avisar antes? Porque nós vamos ter um material didático para que a gente saiba quantos imprimir. Então é necessário que você se manifeste. Gostaria de participar. Venha no primeiro domingo de março, veja como é, se você quiser continuar, mas é necessário que você o avise antes, tá bom? Então nós vamos o mês de fevereiro inteiro avisar, todo domingo, e o procure, ele vai estar com a listinha ali de inscrição, tá bom? E em março teremos essas aulas, esse curso de aconselhamento aos domingos de manhã. Um terceiro aviso é a respeito do retorno do trabalho que nós temos com as clínicas de recuperação, em especial aqui no bairro Maracanã nós temos um centro terapêutico chamado Lapidar. Eles recebem tanto homens quanto mulheres com interesse de se livrarem da dependência química, e nós temos uma porta aberta lá, não só para visitá-los, ajudar lá nas dependências, mas para pregar o Evangelho. E nessa quinta agora nós retomamos o trabalho nesse ano. Serão encontros a cada 15 dias e toda a igreja está convidada a participar. Você não precisa fazer nada, só estar presente lá. E no final é a possibilidade de orar com alguém, de investir na vida de alguém, de conversar com alguém. Claro que não dá então escolhendo, olha, nessa semana pode você, na outra pode você. Se você tem interesse em visitar e ser bênção de alguma maneira lá no Lapidar, basta me procurar, tá? Até o final aí da noite, e nessa semana nós já retomamos. Quinta-feira, o horário é um pouco diferente, né? Às 9 da manhã. Então, se você trabalha à tarde, ou você está de folga nesse dia, está convidado a participar. Tudo bem? Mais um último aviso é a respeito da nossa irmã Sara. Chegou bem lá, né, Nael? Chegou, né, Rony? A viagem longa, de 3 horas depois do avião, né? De estrada até Piripiri.
chegou lá no Piauí, já foi bem recebida pelo Samuel e Priscila, e essa semana já vai começar os trabalhos ali com as crianças do projeto Crescer. Então orem pela vida da nossa irmã Sara e pela vida da igreja ali também, onde Samuel e Priscila estão. E um último motivo de oração, lembrem-se de orar pela vida da família da irmã Marinete. Eles perderam, a irmã Marinete perdeu a sua mãe, Dona Judite, nessa semana. Ontem foi o velório, e peçam pelo consolo de Deus ao coração da família, que Deus sustente. A irmã Marinete estava bem abalada, é natural, então orem pela vida dela. Se puderem mandar uma mensagem durante a semana, dar um abraço, levar um bolo, uma torta, né, fazer um chazinho, é sempre bom receber carinho, amor nessa hora de luto. Eu gostaria de nos conduzir em oração novamente, lembrando da vida da irmã Marinete e da sua família. Vamos orar? Pai amado, nós lamentamos a perda da Dona Judite, e nós sentimos, Senhor, junto com a irmã Marinete e a sua família, de alguma maneira nós sentimos essa dor. É uma irmã querida nossa, e nós a vemos sofrer, e nós também sofremos e choramos junto com ela. Pedimos, Senhor, que o Senhor traga consolo ao coração dela, como já tem feito, continue fazendo. Essa paz que excede todo o entendimento, continue guardando o coração dela e a mente e os pensamentos em Cristo Jesus. E que seja uma oportunidade de testemunho para a família, um testemunho para as filhas, para as netas, de como lidar com as dores dessa vida, olhando para a eternidade. Te damos graças, Deus, porque o Senhor tem cuidado dessa família, e pedimos para que pessoas que não te conheçam se dobrem diante de Jesus, diante da realidade da morte. Porque em momentos assim nós lembramos o que somos. Somos pó, e ao pó voltaremos, e vamos nos encontrar face a face com o Senhor. Que seja de reflexão para a família, mas também para todos nós. Fala conosco através da Tua palavra nessa hora, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2, é o texto dessa noite. Nós vamos fazer a leitura à medida que formos avançando aqui no nosso tempo. Então, abra aí Marcos 9, deixe aberto. Faça questão de conferir no texto aquilo que está sendo dito. Eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você. Na verdade, várias perguntinhas. Há quanto tempo você segue Jesus? Se é que você segue Jesus. Mas se você segue, há quanto tempo isso acontece? É muito tempo ou é pouco tempo? Durante esse período, independentemente se é muito, se é pouco, você já fracassou no ato de seguir Jesus? Ou você tem fracassado em alguma área? Como é que você lida com o fracasso na caminhada cristã? O que você faz quando peca? Quando sente medo? Quando não compreende algumas coisas que Jesus diz? Quando você se vê diante da derrota, diante de um drama que não acaba, diante de uma tragédia, como você lida com a vergonha durante esse percurso? Como você lida com a impotência?
Como você lida com a incredulidade? Esse texto fala sobre isso. Eu preciso fazer um breve comentário sobre o contexto para que a gente entenda o capítulo 9. O contexto do capítulo 8. Jesus está indo ao norte de Israel com seus discípulos. Aparentemente parece que ele quer ter uma conversa específica com eles, mas ele não consegue porque a multidão não deixa eles ficarem sozinhos. Então no caminho mesmo Jesus chega ao assunto que ele realmente queria. Ele pergunta: olha, quem os outros dizem que eu sou? Aí eles dizem: olha, as pessoas não estão entendendo muito bem quem o Senhor é, não. Mas a pergunta principal de Jesus é a respeito daquilo que eles pensam sobre Jesus. E ele pergunta: o que vocês pensam? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro representa o grupo, né? Pedro, ele sempre atabalhoado, ele sempre vai na frente e fala aquilo que vem na cabeça. Ele fala: tu és o Cristo. E Jesus diz: realmente você está certo. Você está certo. Então tudo aquilo que Marcos contou para nós, do capítulo 1 até o capítulo 8, até que enfim eles entenderam. Era isso que Marcos queria dizer até agora: Jesus é o Cristo. Por meio de todos aqueles sinais, aqueles milagres, era isso que Jesus queria que eles entendessem. Só que o livro não termina no capítulo 8. Tanto é que no próprio capítulo 8, Jesus então começa a explicar para eles o que significa ele ser o Cristo. O que significa Jesus ser o Messias, que é isso que significa Cristo? A primeira coisa que ele diz é que antes de reinar, o Messias vai ter de sofrer. Ele vai ser rejeitado pelos religiosos de Jerusalém, ele vai ser torturado, ele vai ser condenado injustamente, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Depois ele vai ressuscitar ao terceiro dia, e então há de reinar. Estranho isso. Não era o que eles esperavam. Mas a segunda notícia ainda é pior que a primeira, porque a segunda é: os discípulos, antes de viver, vão ter que morrer também. Os discípulos de Jesus vão viver, mas antes disso vão morrer. E ele diz que essa morte é um exemplo a ser seguido. Eles estão vendo Jesus, verão Jesus morrendo, e eles vão ter que fazer a mesma coisa, eles vão ter que tomar a sua cruz. Eles vão ter que imitar o seu mestre no sofrimento, para que eles possam experimentar a vida com Deus. E Jesus diz que quem fugir disso, ou quem se envergonhar dessas palavras que são esquisitas, ninguém vem para a igreja para ouvir sobre isso, talvez você tenha vindo hoje para ouvir sobre isso, mas quem fugir disso, ou quem tiver vergonha de fazer um negócio desse, Jesus diz: o dia que o Filho do Homem voltar em glória no céu, ele vai se envergonhar de você, e ele vai te rejeitar. E Jesus está dizendo isso não só àqueles 12 discípulos que o seguiam mais de perto, mas Jesus está falando isso para aquela multidão que não deixa eles em paz mais. E então Jesus conclui com as seguintes palavras, olha o que diz Marcos 9:1. Na divisão aí dos capítulos, deixaram o versículo 1 no capítulo 9, era para ter ficado no capítulo 8, porque Jesus ainda está falando com os discípulos. 9:1, dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Alguns dos que estavam ouvindo Jesus naquele discurso ainda estariam vivos para ver o reino de Deus chegando, ele diz, com poder à terra. O reino dos céus chegando da terra com poder. É sobre isso que essa passagem que nós vamos estudar nessa noite trata. E enquanto nós estudamos ela, você vai junto comigo observar duas respostas que todo discípulo de Jesus pode e deveria ter diante dos fracassos da caminhada cristã. Duas respostas. A primeira resposta é a seguinte: ouça. Ouça. Preste atenção na leitura a partir do versículo 2 até o 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus.
Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem, ouçam o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem? Que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Alguns dias depois daquele discurso que Jesus fez aos discípulos, ele sobe a um monte alto, provavelmente é o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, lá no extremo norte de Israel. E Jesus leva só 3 discípulos com ele: o Pedro, o Tiago e o João. O resto fica lá embaixo. E quando eles chegam lá em cima, eles veem uma cena impressionante. Jesus muda de figura na frente deles. Ele é transfigurado diante deles. E Marcos não nos explica como ele ficou, mas nos diz que as suas vestes ficaram branquíssimas, como nenhum Vanish Poder O2 aí poderia fazer. Mas não é só isso que eles veem. Uma coisa mais impressionante acontece. Elias e Moisés aparecem e trocam ideia com Jesus. Eles não estão ouvindo o que eles falam. Mas são 2 pessoas que viveram há muito tempo no passado. Como assim Moisés e Elias aparecem ali? Na cultura judaica, Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Era considerado como um dos maiores profetas. Então, de alguma maneira, Jesus está conversando com aqueles que resumiam todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Mas também havia várias lendas, mas havia uma das lendas sobre esses 2 homens, de que, porque a Bíblia não relata como ninguém presenciou a morte deles, apesar de que a Bíblia conta como que Moisés morreu no monte sozinho. Acreditava-se em uma ala dos judeus de que eles não tinham morrido, simplesmente sumiram do mapa, mas havia lendas de que eles não haviam morrido. E sobre o que eles estão conversando com Jesus? A gente não sabe também, mas a gente descobre que Pedro fala alguma coisa, para variar, né? E Pedro toma a frente e fala: Jesus, como é bom tudo isso. Por que enquanto vocês estão conversando aqui, eu e os nossos colegas aqui, por que a gente não constrói aí algumas tendas para vocês ficarem e tal? Marcos diz para nós que eles não sabiam o que falar. Pelo menos Pedro não sabia o que falar. Então ele não devia ter dito nada, né? Quando a gente não sabe o que falar, a gente não fala nada. Mas Pedro fala. E por que ele fala? Porque ele está com medo. Os discípulos estão aterrorizados com a cena que estão vendo, e eu e você estaríamos também. Mas por que Pedro sugere a construção de 3 tendas? Estranho isso, né? Será que é porque ele estava com medo de chuva? Ou a noite chegar? Não, é mais do que isso. Na tradição judaica, com base no livro de Zacarias, os judeus interpretavam que quando o reino de Deus chegasse à terra, Israel iria celebrar todas aquelas festas do Antigo Testamento, e uma dessas festas seria a festa dos tabernáculos, em que os judeus viviam em tendas, em barracas por dias, e nesses dias eles cultuavam a Deus. Então, o que Pedro está sugerindo aqui, ao construir barracas, tendas, para que Jesus e o Moisés e Elias pousem ali, é mais profundo do que só abrigo. Em outras palavras, o que Pedro está provavelmente pensando é: se Jesus disse, no começo do capítulo 9, que nós vamos ver o reino de Deus chegar com poder à terra,
E nós estamos vendo ele dessa forma tão gloriosa, conversando com Moisés e Elias, que só podem estar vivos com Deus no céu. Então significa que o dia chegou, o reino de Deus chegou à terra. E se o reino começou, nós vamos celebrar. Mas não é isso que Deus sugere que eles façam. Porque ao invés de falar sem pensar, ou de ficar apavorados ao contemplarem Jesus na sua majestade, os discípulos deveriam ouvir Jesus, é isso que Deus diz. Não é hora de fazer festa, Pedro, é hora de ouvi-lo. É isso que eles escutam. Enquanto Pedro está falando, uma nuvem toma conta e eles não enxergam mais nada, e apenas ouve-se uma voz do céu que diz: Jesus é o meu filho, ele é aquele a quem eu amo, por isso deem ouvidos a tudo aquilo que ele tem dito a vocês. No Antigo Testamento, Deus havia dito que Israel era o seu filho, mas o Filho de Deus, o povo de Deus, falhou em representá-lo nessa terra. Mas agora Deus diz: Jesus é tudo aquilo que Israel não conseguiu ser. Jesus é aquele a quem eu amo, e por isso vocês deveriam ouvir Jesus. E antes de pensar em responder alguma coisa, provavelmente Pedro diria alguma coisa, conversando com a nuvem, tudo some. A nuvem se dissipa, ele já não enxerga mais Moisés e Elias, está apenas Jesus como estava antes. E aí eles descem do monte. E enquanto eles estão descendo, tentando imaginar o que tinha acontecido, Jesus pede para que eles não contem aquilo para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. É óbvio que eles não entenderam nada do que Jesus está dizendo, porque dentre os judeus que acreditavam na ressurreição, nem todos acreditavam na ressurreição, esperava-se de que a ressurreição acontecesse em um dia, no dia em que o reino de Deus começasse, e seria a ressurreição de todos os justos, não só de um homem. E Jesus está dizendo que haverá uma ressurreição, e isso era uma coisa esquisita, isso era uma coisa estranha, ainda mais quando se referia à ressurreição do Filho do Homem. Porque segundo o profeta Daniel, e você pode ler essa profecia, principalmente no capítulo 7, o Filho do Homem é uma imagem de um representante da humanidade, que ascende aos céus, entre as nuvens, se assenta à destra de Deus, para reinar sobre toda a criação, junto com Deus, por toda a eternidade. Só que Jesus está falando que o Filho do Homem vai ressuscitar, e se ele vai ressuscitar é porque primeiro ele vai morrer. Mas Daniel não fala nada sobre o Filho do Homem morrer, fala apenas sobre o Filho do Homem reinar. Então aquilo não fazia sentido nenhum para os discípulos, por isso eles querem entender o que eles acabaram de ver e acabaram de ouvir de Jesus. Eles querem obedecer o que Deus disse lá no monte, ouçam Jesus. Então eles fazem uma pergunta para Jesus, sobre o que significa esse negócio de ressurreição. Os fariseus diziam que antes da chegada do reino, antes da ressurreição dos justos, Elias viria primeiro. Então eles perguntam para Jesus: Jesus, o que significa isso? Elias vai vir primeiro. Jesus diz: realmente, Elias vai vir primeiro. Mas ele acrescenta com uma nova informação, que fica mais difícil de entender ainda. Jesus parece que faz uma junção de Daniel 7, que fala sobre o Filho do Homem, com Isaías 53, que nós vamos cantar daqui a pouco. Isaías 53 falava sobre um servo que sofre pelos pecados do povo de Israel. E Jesus diz assim: Elias vai vir primeiro, sim, mas da mesma forma o Filho do Homem, aquele rei humano que vai se assentar à direita de Deus para reinar com poder sobre todas as nações, que vai vir depois de Elias, ele vai sofrer muito e ele vai ser desprezado. O que Jesus está fazendo aqui é unindo duas imagens que o judeu tem: o Filho do Homem, de Daniel 7, e o servo que sofre, de Isaías 53. Nenhum judeu tinha ousado fazer isso ainda. Ninguém juntava essas duas imagens. E até hoje o judeu não junta essas duas imagens. Mas Jesus está unindo e está dizendo: o Filho do Homem é o servo. Para o judeu não fazia sentido nenhum ter um rei que sofre. Mas para Deus esse sempre foi o plano. Sempre foi o plano, o seu rei sofrer. Daqui a pouco a gente descobre por quê. Por fim, Jesus conclui afirmando que Elias já tinha vindo,
e que já tinham maltratado Elias, já tinham matado Elias. A gente sabe, quem está lendo Marcos já descobriu quem é esse Elias. Desde o início a gente viu. É João Batista que foi morto por causa da mulher lá de Herodes. E o que está acontecendo aqui é muito importante que você perceba. Jesus tinha prometido para aqueles discípulos que alguns deles ainda veriam o reino de Deus chegar com poder, e foi exatamente isso que aqueles 3 homens presenciaram lá naquele monte. Ou pelo menos eles tiveram um vislumbre de como vai ser Jesus no seu reino. Ele conversando com crentes do passado, ele transfigurado em poder, em glória, e aterrorizando os homens. De qualquer forma, o que Marcos está querendo dizer para nós aqui é que Jesus é o Messias que inaugura o reino de Deus por meio do seu sofrimento, e que ele é o Filho amado de Deus a quem nós devemos ouvir. Mas para os discípulos era exatamente isso que eles não estavam entendendo. E dá para entender porque que eles não compreendiam isso. Porque eles tinham uma expectativa diferente sobre o Messias. Eles tinham uma expectativa diferente do reino, e Jesus estava mudando toda aquela expectativa deles. Jesus estava se apresentando para eles como um rei que vai sofrer antes de reinar. E eles não estavam gostando do que estavam ouvindo, porque isso ia de encontro com aquilo que eles aprenderam desde pequenos. Aprenderam errado, mas aprenderam desde pequeno. E eles estão inconformados com aquilo, não só porque muda tudo aquilo que eles sabiam e pensavam sobre o Messias e sobre o reino, como também afetava a vida deles, porque se o rei vai sofrer, o que dirá dos discípulos desse rei? Eles também vão sofrer, eles também vão morrer, eles também vão ser rejeitados pelo povo. Em outras palavras, aqueles 3 discípulos fracassaram. Fracassaram em compreender o papel do Messias lendo o Antigo Testamento. Eles não entenderam o Antigo Testamento. Eles fracassaram em entender, ou melhor, não entender o que Jesus estava dizendo para eles repetidamente. Ele estava falando que tinha que sofrer, e eles não aceitavam aquilo. E eles fracassaram em interpretar corretamente aquela cena que estão vendo ali no monte. E como é que eles reagem? Reagem com medo, aterrorizados. Eles falam o que vem à mente, mesmo sem saber o que falar. E eles ficam cada vez mais confusos. E como Deus lida com esse fracasso deles, Deus diz: ouçam o meu filho amado, Jesus, o Messias que sofre. Queridos, como nós somos parecidos com esses discípulos. Quantas vezes nós não fracassamos diante de Jesus? Quantas vezes nós não nos dedicamos a ler e a compreender a nossa Bíblia o quanto nós deveríamos? Quantas vezes nós não damos tanta atenção quando Jesus nos fala sobre tomar cruz, tomar a nossa cruz? Muitas vezes só damos atenção para as partes boas do seguir a Jesus. Só queremos ler versículos sobre bênção, sobre prosperidade, sobre cura, sobre libertação, sobre paz, sobre perdão, e nós ignoramos a parte mais importante que Jesus fala, que é sobre sofrer por Ele. E o que isso gera em nós? Isso gera uma visão errada sobre Deus e sobre o seu reino. O reino de Deus acaba sendo conforme a nossa própria imaginação, especialmente conosco no trono. Eu reino, eu faço as minhas vontades, e a igreja tem que se adequar a isso, as pessoas precisam se adequar a isso, porque a gente fracassou em compreender o que Jesus diz. Não só isso, mas nós também temos uma visão errada sobre o que é seguir Jesus. Principalmente quando o sofrimento aparece na nossa vida. Som? Está funcionando aí, abre. Quando nós estamos diante do pecado, nós não entendemos o que é seguir Jesus, porque nós fracassamos em ouvi-lo. E como é que nós reagimos? Nós ficamos com medo, muitas vezes aterrorizados, paralisados, e nós agimos sem pensar, e às vezes geramos mais sofrimento ainda, mais pecado ainda. Nós falamos o que não deveríamos falar, e acabamos até ferindo pessoas com a nossa língua, e muitas vezes terminamos ficando mais confusos ainda, e com vidas totalmente confusas. Qual é a solução diante de tudo isso? O que Deus diz para nós? O que Deus diz é, diante do fracasso na caminhada cristã, ouça, meu filho Jesus,
Pare de falar um pouco e escute. Pare de olhar para as circunstâncias e mergulhe na Escritura com dedicação. Ouça aquilo que Jesus promete. Ouça aquilo que Jesus diz sobre sofrimento, sobre a negação do eu. Ouça os seus alertas. Dê atenção às palavras de Jesus. Se você fracassou em alguma área da vida cristã nessa semana, ou se você tem fracassado por semanas a fio na sua vida, e você, claro, precisa de perdão, você precisa de esclarecimento sobre como continuar, pare de falar. Pare de arrumar justificativas, pare de arrumar desculpas, pare de ficar fazendo promessas vazias, pare de tentar tomar decisões precipitadas ou de dizer coisas das quais você não tem certeza, e ouça o que Jesus diz. É isso que você precisa. Você precisa sentar aos pés dele e dar atenção em silêncio, se concentrar naquilo que ele está dizendo repetidamente na sua Bíblia. E então se submeta à autoridade dele. É assim que Deus quer que eu e você respondamos diante do nosso fracasso na caminhada cristã. Ouça e ouça Jesus. Qual a segunda resposta? A segunda resposta é: ore. A primeira é ouça, a segunda é ore. Olha o que diz o texto a partir do versículo 14 até 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Não foram só aqueles 3 discípulos no alto do monte que fracassaram, não. Os que ficaram lá embaixo estavam fracassando ao mesmo tempo. Imagine a cena aqui que nós acabamos de ler. Todos aqueles discípulos, incluindo Judas, eles já tinham recebido a autoridade de Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos. A gente viu isso lá no capítulo 6. Eles foram até numa missão solo, de 2 em 2, né, naturalmente, mas eles foram fazendo essas coisas. E eles fizeram isso várias vezes, até mesmo sem a presença de Jesus. E eles sabiam como funcionava, a multidão sabia que eles sabiam fazer isso, e até que esse menino é levado até eles. Ele era constantemente possuído por um espírito que
fazia com que o menino ficasse mudo, o menino não falava. E ainda jogava o moleque no chão, fazia com que ele espumasse pela boca, tendo uma reação parecida com o que seria um ataque epilético hoje em dia, mas isso não significa que uma pessoa muda ou que tem ataques epiléticos seja possuída por um demônio, tá? Então não é isso que Marcos está dizendo e nem o que eu estou dizendo, tá? Mas esse espírito fazia isso com esse menino. Ao que tudo indica aqui, era mais um caso de exorcismo, como tantos outros que apareceram para os discípulos, só que eles não conseguiram. Eles não conseguiram lidar com aquela questão, e aí o problema se agravou, porque diante de tudo aquilo estavam os fariseus que tinham vindo de Jerusalém. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha, e aí olha que prato cheio, que banquete, os discípulos de Jesus estão falhando. Então eles começam a discutir, a multidão também está ficando confusa, porque a multidão viu eles fazendo milagres há um tempo atrás, e agora eles não estão fazendo mais. O que está acontecendo? Eles estão perdendo poder. Cadê o Jesus? Cadê Jesus? Onde ele foi parar? Levou 3 discípulos, o que está acontecendo? E a discussão está ali, até que Jesus chega. Imagine Jesus descendo com os discípulos, eles já estão ali, desanimados pelo fracasso, eles não estão entendendo nada, e quando vem os outros também fracassados, e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Aquele pai chega nele e diz: trouxe meu filho aí, os seus discípulos não conseguiram fazer nada. E aí Jesus então brada: como vocês são incrédulos! Como vocês são incrédulos! Há quanto tempo eu estou entre vocês, vocês ainda não creem? Até quando isso vai durar? Por quanto tempo eu vou ter de ser paciente com vocês? Então o menino é trazido até Jesus, e quando o menino vê Jesus, aquele demônio faz aquilo que sabia fazer de melhor. Ele joga o menino no chão, ele aterroriza aquele jovem. Isso faz com que Jesus pergunte para o pai: olha, desde quando isso está acontecendo com seu filho? Provavelmente ele era um adolescente, um jovem. E então a gente descobre que o sofrimento daquele pai era muito pior do que a gente imagina, porque o pai responde: olha, isso acontece desde que meu filho era pequenininho, desde que ele era uma criança. O demônio não respeita nem as crianças. E ele diz: e piora, porque se fossem só esses ataques estava bom. Mas quando ele se aposta do meu filho, ele quer jogar o meu filho no fogo, para o meu filho morrer queimado, ou jogar meu filho na água, para o meu filho morrer afogado. Ele quer matar o meu filho. Tenta imaginar a situação dessa família, tenta se colocar no lugar do pai e da mãe dessa criança. Um demônio está assolando o seu filho desde que ele é pequeno, ninguém consegue resolver a situação. Esse demônio faz com que o seu filho fique mudo, humilha o seu filho, quer matar o seu filho. E para você que é pai, não há paz, porque você não pode deixar o seu filho sozinho, em nenhum momento. Você não sabe quando é que aquele demônio vai se manifestar, e você fica sem desgrudar os olhos do filho, você vive em tensão, angustiado, sem paz. E para o filho não há vida. Aquela criança não sabe o que é viver livre do mal, não sabe o que é falar, não sabe o que é viver sem que algo o controle. A única esperança que esse pai tinha era Jesus. E o que ele encontra quando procura Jesus? Ele encontra discípulos fracassados. Quantas não são as pessoas que estão atormentadas pelo mal, e quando buscam Jesus encontram discípulos fracassados, discípulos incapazes de livrá-los daquele mal. E o que naturalmente isso provoca nas pessoas? O que provocou naquele pai? Incredulidade. Aquele pai começa a duvidar. E ele não duvida agora apenas dos discípulos, ele está duvidando do próprio Jesus, porque o que ele diz para Jesus é o seguinte: olha, os seus discípulos não foram capazes de me ajudar, mas se é que o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão da minha família. E Jesus percebe a incredulidade naquelas palavras. Jesus diz: tudo é possível para aquele que crê. Naturalmente, tudo é possível para aquele que crê no Messias. E qual foi a resposta do pai? O pai dá um berro no meio da multidão. Ele está desesperado. E o pai diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Eu creio
É por isso que eu estou aqui. Senão eu já tinha ido embora. Mas mesmo assim, eu tenho dúvidas. Eu não sei realmente o que vai acontecer. Eu não gostaria de ter essas dúvidas. Eu não gostaria de ter essa incredulidade. Mas eu tenho. Eu sou frágil. Por favor, tenha misericórdia da nossa família. Talvez é assim que você está hoje. Eu creio. É por isso que eu estou aqui. Mas eu tenho dúvidas. Mas eu estou fraco. Tenha compaixão de mim. Diante dessa resposta, Jesus expulsa aquele espírito imundo, ordena que ele nunca mais volte para assolar aquela família. O demônio sai do menino sem antes fazer aquele último show dele, né? Joga o menino no chão, acaba saindo e deixa o menino lá como se estivesse morto no chão. Então Jesus pega aquela criança, aquele menino pela mão, ergue ele, o menino se levanta e pela primeira vez em anos, ele está livre do mal. Enfim, tudo foi resolvido, né? Sim ou não? Não. Porque a gente ainda não sabe por que aqueles discípulos fracassaram. E talvez você não saiba por que você tem fracassado. Então quando eles chegam em casa, eles perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos? Talvez você está perguntando para Jesus, por que eu não estou conseguindo? Por que eu estou caindo? Por que eu estou falhando? Por que eu não tenho poder? Por que eu não tenho vigor? Por que eu não faço mais as coisas que eu conseguia fazer antes? Porque eu estou falhando em testemunhar do Senhor para as pessoas. Porque quando as pessoas olham para mim, elas deixam de crer em Jesus, porque a minha vida é fracasso em cima de fracasso. Jesus responde para os discípulos, sabe o que está faltando? Oração. Vocês deviam ter orado mais. Esse tipo de espírito só sai com muita oração, uma oração dedicada, uma oração específica. O poder não está em vocês. Se um dia vocês fizeram alguma coisa, não era por causa de vocês, era por causa da dependência que vocês tinham de Deus. E por algum motivo vocês pararam de ter essa dependência, ou precisavam de mais dependência, e isso só vem por meio da oração. O poder só vem por meio da oração. Aparentemente, segundo Jesus, há alguns demônios mais difíceis de expulsar que outros, né? Porque ele diz, esse tipo aí só sai com oração. Quer dizer que os outros eram sem oração? Marcos não responde. Mas o que Marcos está querendo dizer para nós, e está muito claro isso aqui, é que seguir a Jesus para aqueles homens estava começando a ficar cada vez mais difícil. No começo da jornada, quando Jesus está passando pelas estradas e chama os discípulos à beira-mar, as coisas pareciam ser mais fáceis. Eles simplesmente tinham que ouvir o que Jesus estava falando ali, eles observavam Jesus fazendo as coisas, Jesus resolvia todos os conflitos, Jesus curava as pessoas, Jesus expulsava os demônios, e mesmo quando eles tinham que colocar a mão na massa, as coisas aconteciam. Então era fácil no início. E isso aconteceu até o capítulo 8 de Marcos. Até Jesus começar a falar sobre um tal de sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. E como isso ia exigir que eles também sofressem, fossem rejeitados, negassem a si mesmos, morressem, até que pudessem ressuscitar. A partir daí tudo mudou. As coisas ficaram mais difíceis. Até mesmo para aqueles que vinham até Jesus em busca de ajuda. Você vai lembrar aqui que antes nós vimos relatos de pessoas que simplesmente chegavam e encostavam nas vestes de Jesus e eram curadas. Pessoas que eram curadas à distância simplesmente pela fé, uma pequena fé que tinham. Mas agora esse pai, mesmo com uma fé duvidosa, ele tem fé. Mas ele precisou passar tudo isso aqui, para que a sua família fosse liberta daquele mal. E é exatamente isso que Marcos quer que a gente perceba aqui. À medida que o tempo passa, seguir a Jesus se torna cada vez mais difícil. Você não entendeu isso ainda? À medida que o tempo passa, seguir a Jesus se torna cada vez mais difícil. Progredir na caminhada cristã custa caro. Exige muito derramamento de suor e de lágrimas. Isso vai de encontro com o que muitas pessoas dizem hoje em dia. Muitos, quando veem as pessoas entrando na igreja, dizem assim: olha, se você aceitar Jesus, a sua vida vai melhorar. Se você aceitar Jesus, as coisas vão ser um pouco mais difíceis no começo, sim, porque algumas coisas vão ter que mudar, mas depois tudo se normaliza, e então daqui para frente vai ser só vitória e com sabor de mel.
Aí você diz, não, mas eu nunca disse isso. Eu nunca pensei assim. Será mesmo? Será mesmo que você nunca pensou dessa maneira? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que lá no início, quando você conheceu Jesus, as coisas eram mais difíceis? Deixa eu resgatar algumas coisas aí, talvez que estejam no seu passado. Você teve de largar alguns vícios. Foi difícil largar o vício? Você teve de mudar o seu linguajar. Foi difícil, né? Você teve de romper com algumas amizades que estavam destruindo a sua vida. Foi difícil. Quebrar relacionamentos. Você teve de aprender novos hábitos, você teve de vir para a igreja, aqueles mais antigos, né? Teve de vir para a igreja todo domingo, ao invés de ver o Ayrton Senna correndo. É difícil. Mas você conseguiu. E então agora as coisas são mais fáceis. Porque agora você já entrou nesse esquema da vida religiosa. E você então já aprendeu a fazer o devocional. É difícil, faz de vez em quando, mas olha, dá para abrir a Bíblia, eu entendo alguma coisa, né? Eu uso o livrinho lá, bem água com açúcar, porque eu não aprendi a ler a Bíblia depois de anos da minha vida cristã. Então eu preciso de um suporte, porque eu não consigo ler a Bíblia. Mas tá bom, você já aprendeu esse esquema. Faz uma devocional aqui e ali, você já aprendeu o esquema de praticar boas coisas aqui e ali, você serve em algum ministério, você vem à igreja todo domingo, e então você olha para a sua vida e diz, ufa, até que enfim, né? Um negócio difícil passou, agora é mais tranquilo. A minha vida é mais confortável hoje. Se você pensa assim, você está errado. Se você pensa dessa maneira, você está errado. E está errado porque Marcos está aqui quase que gritando para mim e para você o seguinte: não são os últimos anos da caminhada cristã que são os mais fáceis, são os primeiros anos. Quanto mais você anda com Jesus, mais difícil fica a caminhada. Quanto mais você amadurece, mais alto sacrifício isso vai exigir de você. Mais você vai ter que se negar, mais você vai ter que morrer para si mesmo, mais você vai ter que lutar contra os seus pecados. Você vai ser levado a conviver com irmãos que você não gosta tanto, com pessoas diferentes de você, e Jesus vai te empurrar até essas pessoas, para que você sirva essas pessoas, para que você ame essas pessoas, e isso dói, isso custa caro, você não quer isso. Era muito melhor quando ninguém me conhecia, era muito melhor quando eu vinha, chegava ali pela porta, sentadinho no canto, no fundo, e ninguém me via, ninguém sabia meu nome. Agora eu tenho que me expor, as pessoas querem conhecer da minha vida. O pastor fica me exortando a servir as pessoas, a procurar as pessoas, a ver as pessoas durante a semana. Isso é chato, isso é ruim, eu não gosto disso. Quanto mais você segue Jesus, mais Jesus vai te chamar a testemunhar dele para as pessoas. Onde você está? No seu trabalho, a ser honesto, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa de amor, uma pessoa que serve. Isso custa caro. Seguir a Jesus não é como tirar férias. Tem gente que acha que está tirando férias na vida. Seguir a Jesus dá trabalho. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E quando você fracassa em compreender isso, como aqueles discípulos estavam fracassando, você fracassa em imitar a Jesus e você fracassa em poder ajudar as outras pessoas. Você deixa de investir tempo para orar, especificamente, por questões pequenas e grandes da vida. Você para de orar. Você vai diminuindo o fluxo de oração. Você acha que consegue lidar com os problemas sozinho. Você acha que esse negócio de orar é só para os outros que vêm em vigília. O que o crente que vem em vigília tem de diferente de você? Não, ele é especial. Que especial? Ele está sacrificando muito para vir aqui. Ele entendeu que precisa orar. E você acha que isso é para os outros. Bom, é porque você está fracassando em entender o que é seguir Jesus. E aí a gente começa a se ver impotente diante do poder do mal nas nossas vidas. A gente começa a ficar atrofiado e se esconder atrás. Não, Jesus, eu não quero ver essas coisas. E quando nós caímos em pecado, nós nos vemos impotentes em vencer o pecado. E muitas vezes voltamos aos vícios que tínhamos no passado. Pecados que talvez nós já tínhamos vencido, nós caímos de novo, porque paramos de orar. E por que paramos de orar? Porque paramos de entender o que é seguir Jesus. E aí nós nos tornamos incapazes de ajudar os outros. E às vezes nós sequer nos preocupamos com os outros, porque nós estamos bem longe de Deus. E acabamos ficando incrédulos sobre o real poder de Jesus. E aí você talvez ore, ou nem ore.
Se é que Jesus pode fazer alguma coisa, isso é impossível. Mudar aquela vida lá não tem jeito. Desiste. E como se não bastasse, nós acabamos nos tornando pedra de tropeço para as pessoas, a ponto de fazer as pessoas duvidarem do poder de Jesus, como aqueles discípulos fizeram com aquele pai. Por causa do fracasso daqueles discípulos, o pai duvidou de Jesus. E por causa do meu e do seu fracasso, as pessoas duvidam do poder de Jesus, porque nós não entendemos o que é seguir Jesus. Nós paramos de orar, nós não temos mais poder, e as pessoas olham para a nossa vida e falam: se Jesus é tudo isso que você diz, mas é isso que Ele produz na sua vida, então eu não sei bem se Jesus é tudo isso mesmo. Nós fracassamos em testemunhar de Jesus para as pessoas. E sabe qual é a segunda resposta que nós devemos ter diante desse tipo de fracasso? A resposta está aqui: ore. Ore. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: se vocês tivessem orado mais, se vocês tivessem orado de forma mais intensa, de forma mais específica, se vocês tivessem confiado menos em vocês, vocês teriam poder, porque Deus teria dado poder para vocês, poder do céu, para expulsar aquele demônio. Mas vocês não oraram. Quem sabe essa não é a resposta que tem faltado na sua vida? Diante dos fracassos, você talvez até está tentando ouvir mais Jesus. Você está tentando ler mais a Bíblia, você comprou um livro aí que disseram que é muito bom para vencer aquele pecado, você então está procurando, você vai nos grupos de discipulado durante a semana, você presta atenção nas pregações aos domingos à noite, você tem tentado ler sua Bíblia, você tem tentado conhecer mais Jesus, ouvir mais Jesus, mas tem falhado em orar. Orar para que tenha poder de vencer o mal. Porque não basta saber o que Jesus manda, você tem que ter poder para ser capaz de obedecer ao que Jesus manda, e esse poder só vem por meio da oração. Não tem outro meio, não tem outro método, não tem atalho. Ou você coloca o seu joelho no chão para receber poder, ou você vai continuar definhando na vida cristã. Diante do fracasso na caminhada cristã, essa caminhada que fica mais difícil cada vez mais que avançamos, ore. Ore em busca de poder do céu, para conseguir continuar caminhando. Ore mais. E ore cada vez mais. Mesmo que a sua oração seja como a daquele pai, um misto de fé e incredulidade. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu não creio tanto assim. Mas ore. Se o que te falta é fé, ore a Deus, pedindo por isso. Mesmo com dúvidas, mesmo com aquele pinguinho de fé que te resta, ore. Porque o próprio ato de orar vai gerar fé no seu coração. Quanto menos você ora, menos fé você tem. E quanto menos fé você tem, menos você ora. Mas quanto mais você ora, mais fé o seu coração produzirá em Jesus. Então ore. E por que você deveria ouvir Jesus e orar para receber poder do céu? A resposta está nas palavras do próprio Jesus, que nós lemos no versículo 19. Ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter de suportar vocês? Responde para mim, até quando Jesus teve de suportar a nossa incredulidade? Até quando ou até onde Jesus teve de suportar os nossos fracassos? Até a cruz. Foi até lá. A propósito, foi por isso que Ele veio. Foi exatamente por causa da nossa incapacidade de crer, a nossa incapacidade de viver longe do pecado, é que Jesus veio a esse mundo, é que Jesus sofreu tudo o que sofreu. Na cruz, o Filho amado do Pai sofre o maior de todos os males, para nos libertar do poder das trevas e nos oferecer verdadeira vida. E como aquele menino que parecia morto, mas voltou à vida, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus deu início, foi o gatilho para o começo do reino de Deus na terra. Era para isso que aquela transfiguração no monte estava apontando. Em outras palavras, o reino de Deus já começou. O reino de Deus já começou e ele já começou com poder. Aqueles discípulos já viram aquilo. E o reino de Deus já começou por meio da ressurreição de Jesus. E a situação daquela família, depois que Jesus liberta aquele menino daquele espírito imundo,
Essa situação ilustra o poder do reino. Sabe o que acontece no reino de Deus? O que aconteceu com aquele pai, voltando para casa com aquele menino, encontrando a mãe dele, dando um abraço da mãe dele, agora falando: mãe, eu te amo, mãe, estou livre desse mal. O poder do reino, o reino de Deus, é ilustrado pela situação dessa família. O reino de Deus oferece libertação, o reino de Deus oferece alívio, o reino de Deus oferece descanso, o reino de Deus oferece paz, e a boa notícia é que nós já podemos desfrutar desse reino ainda aqui nessa terra. Um dia desfrutaremos plenamente de tudo isso, mas já podemos desfrutar disso ainda nessa vida. A pergunta é como? A resposta é: ouça Jesus, dê atenção àquilo que Jesus tem dito, creia no que Ele diz, porque o poder do reino é disponível a todo aquele que crê em Jesus. Tudo é possível ao que crê. É claro que até a volta de Jesus nos ares, nós vamos encontrar e vamos enfrentar o mal muitas vezes, mas se nós cremos em Jesus, a forma de vencermos esse mal está à nossa disposição. Nós temos acesso ao poder do reino por meio do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E sabe como você se apropria desse poder? De joelhos, orando. Quando você dobra o seu joelho, o poder do reino se manifesta nessa terra. Você tem coragem, você tem ousadia, você tem poder vindo do alto para testemunhar de Jesus. Como é que você tem lidado com o fracasso no discipulado? Ouça Jesus e ore em busca de poder do reino. Vamos orar. Senhor Jesus, nós entendemos que o progresso na peregrinação cristã acontece quando, diante dos nossos fracassos, nós damos ouvidos a Jesus e nós oramos em busca do poder do céu. Por isso a minha oração, Senhor, é para aqueles que têm seguido ao Senhor, mas têm fracassado, que não permitam que os seus fracassos interrompam a sua caminhada cristã. Eu oro, Senhor, para que eles te ouçam, eu oro para que eles se aproximem do Senhor mais em oração, porque isso é que vai fazê-los crescer mais na fé, é isso que vai fazê-los ser mais santos, e eles vão experimentar cada vez mais do poder do reino de Deus nas suas vidas. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor os socorra. Mas ao mesmo tempo oro para aqueles que não têm seguido ao Senhor. Eu oro para que eles não permitam que os fracassos dos outros que se dizem discípulos de Jesus os impeçam de vir até o Senhor e de seguir o Senhor. Eu oro para que eles parem de jogar a culpa da sua falta de fé na falha dos outros. Eu oro para que eles te ouçam, Senhor. Eu oro para que eles busquem o Senhor em oração, apesar dos pecados das pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós cremos. Nos ajuda na nossa incredulidade. Amém. Amém. Quero chamar os irmãos que vão ajudar na distribuição dos elementos da ceia aqui à frente. Enquanto isso, peço aos outros irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Capítulo 11. Que Paulo deixa à igreja dos Coríntios algumas instruções em relação à ceia. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós iremos participar da ceia neste momento. Quem deve participar? Todos os crentes no Senhor Jesus. Aqueles que já aceitaram ao Senhor Jesus, que entenderam o sacrifício de Jesus na cruz e submeteu sua vida a Ele. Mas antes o texto fala para que nós examinemos a nós mesmos, para não participar desse momento de forma indigna. Então nós vamos orar. Vou pedir para o fazer um fundo de violão, e nós vamos orar, pedindo para que o Senhor sonde o nosso coração. Senhor nosso Deus, sonda e conhece o nosso coração. Olha para dentro de nós e vê se em nós algum caminho mau. O Senhor conhece as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você é um crente no Senhor Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, se você está em comunhão com a sua igreja, esta ou outra igreja local que confessa que Jesus é o único Senhor, coloque-se de pé para participarmos juntos deste momento. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, nós vamos cantar uma música. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Isaías 53 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, o meu pecado, o seu pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo levou sobre nós levou sobre si as nossas iniquidades. E é isso que nós vamos relembrar nesse momento por meio da ceia. Seu corpo moído, seu sangue derramado, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Nós vamos participar primeiramente do pão, lembrando o que Cristo fez na cruz. Participemos do pão. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti pelo Teu corpo moído, pelas feridas que foram feitas sobre o Senhor, mas principalmente porque o Senhor se entregou naquela cruz, levando o castigo que deveria ser nosso, mas que ainda assim não aplacaria a ira de Deus diante do pecado. Era preciso um cordeiro puro, santo, imaculado, que se entregasse. E foi isso que o Senhor fez, e nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque pelas Suas pisaduras nós somos sarados. E hoje nós temos paz com o Senhor. E não é mérito nosso, foi ação do Senhor. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Como diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, da mesma forma Ele tomou o cálice. E nós vamos participar desse momento lembrando do sangue derramado por Cristo na cruz. Participemos juntos do cálice. Pedir para o irmão Wilson orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por hoje estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, por esse sangue maravilhoso, Pai, que foi derramado, que nos resgatou, Pai, do pecado. Assim, Pai, como ouvimos a Tua palavra, Senhor, hoje, ó Pai, que essa palavra venha entrar no nosso coração, que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, esse maravilhoso sacrifício que foi feito, Pai. Muito obrigado, Pai, por um dia o Senhor ter morrido na cruz, pagado os nossos pecados, Pai.
pecados que nós tínhamos antes de nos converter, pecados que nós temos atualmente. O Senhor é tão maravilhoso, Pai, que lavou-nos, Pai, e hoje somos mais brancos como a neve, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui e poder participar da ceia, Pai. Em nome do seu Filho amado, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. Fiquemos de pé. Os copos são descartáveis, você pode depositá-los no lixo ao final. E um breve aviso antes de cantarmos novamente. Ao final, a igreja está oferecendo alguns comes e bebes. Ontem tivemos uma recepção de casamento aqui na igreja e sobrou bastante coisa. Então nós vamos compartilhar esse tempo de comunhão e de começão depois do término do culto também. Vamos louvar o Senhor? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos pés, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor Deus, ó Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço por esse domingo, por essa pregação que tivemos aqui agora. Te peço, Senhor, para que o Senhor nos ajude a orar mais, a escutar mais o que o Senhor tem a dizer em nossas vidas, para que com isso nós possamos dar bom testemunho a entender o que o Senhor tem a dizer para nós, e que pessoas venham mais perto do Senhor, venham para perto do Senhor através de nossas vidas, não pelo que nós fazemos, mas pelo que o Senhor faz nas nossas vidas. Te peço por isso e te agradeço pelo decorrer dessa semana, pelas nossas voltas a cada um de nossos lares, para que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.